o Espírito levou Jesus para o deserto. E aí ficou no deserto 40 dias. E foi tentado por Satanás. Jesus passa 40 dias no deserto antes de iniciar a sua vida pública. E o deserto pode ter vários significados: solidão, ausência de segurança, ocasião de tentações, mas também a oportunidade para reencontrar o caminho. A Quaresma é esse tempo de deserto, um tempo propício para renovar e tornar mais sólida nossa relação com Deus e com os irmãos. Vamos, nessa homilia, refletir sobre as consequências do pecado original e entendermos melhor a importância das penitências. Cito um livro, A Fé Explicada. E as consequências do pecado, segundo o autor, do seguinte modo: perda da elevada sabedoria, do domínio perfeito de si, a imunidade à doença e à morte, e, sobretudo, o laço de união íntima com Deus. E ele segue dizendo: perde a harmonia que vivia, porque ela fica destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo fica abalado. A união entre o homem e a mulher ficou submetido a tensões. As suas relações serão marcadas pela cupidez e dominação. Rompeu-se a harmonia com a criação. A criação tornou-se para o homem estranha e hostil. O homem perde o equilíbrio e ele perde também a sua integridade. E vai explicar um outro autor chamado Tanqueray. Inclinados ao mal, é a concupiscência, fracos para resistir às tentações, a força das paixões. Nos sentimos, então, inclinados ao mal e as paixões parecem e têm de verdade uma força muito grande. Nossos olhos e ouvidos atiram-se à curiosidade e à busca de satisfação. A imaginação projeta todas as espécies de cenas, incluindo as sensuais, sem se importar com a moralidade. A inteligência não mais tende naturalmente para Deus. Precisa aprender, ser formada, e com isso, ela pode também ser desvirtuada. A vontade, que é a autonomia. Custa-lhe submeter-se a Deus. Frequentemente se deixa arrastar por paixões e sentimentos. E tudo isso que parece muito teórico, na verdade não é. Temos essa experiência prática da necessidade da aprendizagem e também da força ou da vontade rebelde, poderia dizer. São Paulo relata isso em Romanos 7. Não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Tem clareza do que tem que ser feito, mas acaba faltando a força necessária para fazer aquilo que tem que ser feito. Sentimos ou não essa debilidade? Jesus esteve só no deserto, foi tentado e preparou-se para iniciar sua vida pública tão exigente. Nós também iniciamos o nosso deserto quaresmal e precisamos fazer nossa própria experiência de deserto e de solidão. E faremos dedicando mais tempo à oração e à reflexão sobre nós mesmos e tendo práticas concretas de amor aos irmãos. O caminho para sermos melhores passa pela penitência.
As penitências, com elas combateremos as consequências do pecado original e combateremos também nossas fraquezas atuais. E aí importa percebermos como que são importantes as penitências para nos ajudar a ter mais controle sobre nós mesmos. Essa é a grande finalidade das penitências. Nos dá a capacidade de sermos mais livres de paixões, de sentimentos e de impulsos. Aqui, repito, está a grande finalidade das penitências. Por isso, qualquer penitência que venha a fazer com que possamos trabalhar a nossa vontade, ter controle sobre nossa vontade, elas serão úteis. Mas, como eu venho dizendo, se trabalharmos as penitências em cima de defeitos ou de pecados graves ou recorrentes, teremos um êxito maior ainda com as práticas penitenciais. Hoje em dia, ouvimos muitos dizerem que liberdade, na verdade, é fazer o que quer. Mas essa não é a concepção cristã de liberdade. Enquanto para muitos do nosso tempo, liberdade é fazer o que quer, para nós cristãos, liberdade é ser capaz de fazer o que não quer. Isso é a liberdade. Todos podem fazer o que quer, mas só uma pessoa livre é capaz de fazer o que não quer. E aí, então, com as penitências que trabalham a nossa vontade e nos ajudam a dominá-la, tendo mais domínio sobre nós, nos tornamos mais capazes de amar. Só a pessoa que consegue fazer o que não tem vontade, ela consegue amar. Porque só quem é livre consegue se sacrificar pelas pessoas. E sacrificando-se pelas pessoas, cumpre o mandamento do amor. Por isso que a liberdade, essa liberdade que nos torna capazes de renunciar à nossa própria vontade, é que nos habilita e nos predispõe para o amor. Não é válido penitências que acabem por nos tornar mal-humorados, grosseiros, que nos debilite tanto o corpo ao ponto de gerar preocupação nos outros. As penitências podem ser simples, e mesmo simples podem ser muito eficazes, mas elas sempre precisam ser discretas. Não esquecer que uma quaresma bem vivida nos conduz a uma maior capacidade de amar, porque uma quaresma bem vivida nos torna mais livres. Desejo a todos uma santa e abençoada quaresma. Assim seja. Amém.